Bom dia para você. Que bom que estamos aqui. Hoje, então, damos início a um novo curso que vai ter durante esse semestre. E o tema desse curso é a vida de Jesus Cristo, visão harmônica dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos que são, na verdade, 4 documentos históricos que registram a vida de Jesus Cristo. E uma boa maneira de nós sabermos quem é Jesus e como foi que ele viveu, o que ele disse, é estudar em harmonia esses 4 evangelhos, esses 4 documentos. Porque assim nós vamos tendo uma visão completa sobre ele. Então, durante esse semestre, aqui mesmo, os alunos aqui que ficarem no templo vão ter esse curso. Então, hoje nós temos a aula introdutória para esse curso. E na nossa aula nós vamos ver esses tópicos que estão aparecendo aí. Então, nós vamos fazer uma revisão, uma breve revisão hoje do Antigo Testamento. Esse é o nosso objetivo. E esses são os tópicos que nós queremos abordar durante esses próximos minutos que vamos passar juntos aqui. Então vamos orar a Deus antes da gente dar prosseguimento? Senhor, eu te louvo porque estamos aqui juntos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de abrir a Tua palavra e conhecê-la. Então que esse tempo aqui seja um tempo precioso, importante e de verdadeira instrução e, mais do que isso, edificação espiritual para nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então vamos logo para o nosso primeiro tópico, que é esse de Adão e Eva a Malaquias. Deus começou o mundo, como nós bem sabemos, com um casal. E ao fazer isso, Deus então deixou claro as suas intenções, os valores pelos quais ele criou o mundo. Bom, agora a história da criação vai até o profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Na nossa forma de classificar os livros do Antigo Testamento. Os judeus têm uma outra maneira de agrupar os livros, mas nós não vamos falar sobre isso hoje, e nós já falamos aqui em alguma aula, uns tempos atrás. Contudo, nós temos essa maneira que usualmente está agrupado os livros do Antigo Testamento. Mas o fato é que, de qualquer forma, a história começa em Adão e Eva e chega no último profeta, profeta em exercício do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias. Bom, mas eu quero chamar a atenção para a maneira como o Novo Testamento começa. A primeira frase do Novo Testamento é essa: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa primeira frase é muito importante. O Novo Testamento começa nos apresentando Jesus Cristo. A genealogia, ou seja, a história dos pais dele. E destaca imediatamente 2. Davi, que viveu 1000 anos antes de Jesus nascer, e Abraão, que viveu 2000 anos antes de Jesus nascer. Portanto, a primeira colocação do Novo Testamento nos diz:
que para entender quem é Jesus, você precisa entender que ele é filho de Davi e filho de Abraão. Essa semana, se você tiver a oportunidade de ir numa livraria, vai lá na livraria, pega o computador da livraria e digita lá Jesus, na livraria, onde você está. Saraiva, Cultura, Livraria da Vila, qual você quiser. Garanto para você que no mínimo 10 títulos haverá naquela livraria sobre Jesus. Jesus, o maior filósofo que já existiu. Jesus, o maior empreendedor. Pegou 12 homens desacreditados e construiu uma grande e a maior empresa desse mundo, que é a igreja. Jesus, o maior psicólogo que esse mundo já viu. Jesus isso, Jesus aquilo. Até Jesus era uma mentira, vai estar lá. Mas o fato é que Jesus inspira de tantas formas diferentes as pessoas. Mas quem é esse Jesus? Se você pegar um desses livros e ler um desses livros, você vai ficar assim, mas realmente, será que Jesus era mesmo? Veio a esse mundo para ser um psicólogo e eu não estava sabendo? Será que ele veio a esse mundo para ser um empresário e dar lições de como vencer como empresário? Bom, a maneira de nós entendermos de fato quem é Jesus, a melhor delas é ler esses 4 livros que narram a vida dele. Mas para entender a mensagem desses 4 livros, que são os 4 evangelhos, para entender bem, é preciso entendê-lo dentro dos seus antecedentes, dentro da sua genealogia. Então, a primeira frase do Novo Testamento diz qual é o ponto de partida para compreender quem é Jesus Cristo. É preciso compreendê-lo em conexão a Davi e em conexão a Abraão. Tem um outro texto aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, que também ajuda muito aquela pessoa que quer entender quem Jesus Cristo é, que é Mateus 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos parar por aqui. Jesus então chegou um momento em que ele perguntou aos discípulos: o que as pessoas estão pensando sobre mim, dizendo que eu sou? E a imagem principal que as pessoas tinham de Jesus era que ele era um profeta.
como João Batista foi um profeta, como Elias foi um profeta, como Jeremias foi um profeta. Então, essa era a imagem que eles tinham sobre Jesus. Ele é um profeta. Então, Jesus perguntou também, mas não agora os outros, vocês, meus discípulos, quem eu sou? E aí, Pedro, tendo uma revelação que veio da parte de Deus, disse, tu és o Cristo. Quem é o Cristo? O que é o Cristo? De onde vem essa palavra Cristo? Tem pessoas que pensam que Cristo era o sobrenome de Jesus, né? Não. Não era o sobrenome. Cristo é um título. É uma designação. Cristo é um termo grego, Christos, que traduz um termo hebraico, e o termo hebraico é Messias, ou Mexia. Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias. Quem falou sobre o Messias? Quem trouxe ao mundo essa ideia de Messias? O Deus nas páginas do Antigo Testamento. Foi sobre o Messias que os profetas falaram. Portanto, as pessoas olhavam para Jesus e viam Jesus como um profeta. E de fato ele foi um profeta. Só que ele era mais do que um profeta, ele era o próprio Messias, sobre quem os profetas falaram. E foi isso que Deus deu a Pedro saber. E Pedro então disse, tu és o Messias, o Filho de Deus, porque o Messias é o enviado por Deus. E nós sabemos que, no caso aqui, ele é o Filho do Deus vivo. E essa é uma expressão judaica, hebraica, que denota que o Messias é o próprio Deus. Filho do Deus vivo. E aonde foi que começou essa promessa do Messias? Em Gênesis 3,15. Foi lá. A primeira vez que Deus prometeu um Messias, que o Messias era o Redentor, o Messias é que ia resgatar a humanidade dos seus erros, dos seus pecados. Gênesis 3,15, vamos abrir lá? Aqui Deus então está colocando em ordem a situação, depois que o homem e a mulher pecaram, desobedeceram à ordem de Deus. E nós chegamos agora no versículo 15, quando Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, no caso a serpente, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, embora a serpente vá ferir o seu calcanhar. Que aqui é uma figura, um símbolo da morte. Que ao ferir a cabeça da serpente, ao esmagar a serpente o mata. E já é uma figura do sacrifício de Jesus lá. Que a morte de Jesus estava destruindo de uma vez por todas
o poder do mal, do pecado, da serpente. Então, aqui nós encontramos a primeira vez que Deus promete um Redentor, um Messias, um Cristo, um Salvador. É aqui. Há uma característica muito interessante que diferencia a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus para a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. Não sei se você já reparou. Volta lá em Mateus, no comecinho, para a gente dar uma olhada na genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus começa a partir de Abraão. Está vendo aí, no versículo 2? Porque Abraão é o primeiro hebreu. E é o pai da nação dos hebreus. Então a genealogia de Jesus começa com ele e chega então até o nascimento de Cristo. Então, usando uma linguagem matemática, quando começa de trás para frente, ela é crescente. Certo? Certo. Do menor, do mais de trás para o mais próximo. Ela é crescente, de Abraão a Jesus. Agora vamos dar uma olhada na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, nesse texto que está aí. Lucas 3, a partir do 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então a gente pode estar certo que Jesus começou o trabalho dele, o ministério dele, aos 30 anos, porque está aqui. Era como se cuidava, ou seja, era como existia, como se chamava, como existia. Filho de José, filho de Eli. Então, essa genealogia começa ela é decrescente. A gente diz que é crescente quando começa do menor para o maior, certo? De trás e vem e chega aqui. Quando começa daqui e volta, ou seja, ela começa do maior e vai em direção ao primeiro. Ela é decrescente. Então, Lucas faz a genealogia de Jesus Cristo de maneira assim. Veja como é importante a gente estudar a história de Jesus nessa harmonia dos evangelhos, porque a gente vai aprendendo coisas aqui. Bom, começa com Jesus, fala de José, fala do pai de José, do avô de Jesus e por aí vai. Avô, humanamente falando, estou usando o termo assim. Mas olha só como é que termina essa genealogia no versículo 38. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão, filho de Deus. O primeiro homem. Quando Deus prometeu o Messias, o Redentor, Deus o prometeu à humanidade. À humanidade, a todos os homens. Isso é tão importante nós percebemos isso. Jesus era sim filho de Abraão. Mas antes de ser filho de Abraão, ele foi filho de Adão. Adão.
Portanto, Jesus nasceu num contexto específico, ele precisava nascer num contexto específico. Ele nasceu numa família concreta de Maria e de José. Mas Maria e José também tinham famílias concretas. Eles eram da casa de Davi. Mas Davi era da casa de Abraão. Portanto, quando nós falamos sobre Jesus, nós estamos falando sobre um homem concreto que tem genealogia, que tem história, que tem ascendência. E tem também descendência. Só que no caso somos os que creem nele. Então, o Antigo Testamento trata essencialmente disso. Quando você lê o Antigo Testamento, em tudo que vai ser dito aqui, muito é dito. Mas essencialmente a mensagem é essa. Deus enviando ou preparando o mundo para enviar o Cristo. Que Pedro diz, tu és o Cristo. Deus está preparando o mundo para enviar o Messias. Bom, não apenas para Israel, muito embora tenha enviado no contexto de Israel, porque Deus escolheu. Eu até já falei aqui nessa sala em outra oportunidade. Quanta gente vivia lá na Caldeia? Muita gente. Por que Deus escolheu Abrão e não escolheu Ibrahim? Não sei. Eu não sei. Mas o fato é que Deus escolheu Abrão e Sara para trazer ao mundo e cumprir a sua promessa de redenção. Então, bom, a história da criação, o homem pecou contra Deus, decaiu da situação na qual ele foi criado, e a humanidade seguiu esse caminho de rebeldia contra Deus. Chegou até os dias que Deus resolveu enviar o dilúvio, mas Deus não destruiu a humanidade, preservou a humanidade através de Noé e sua casa. A humanidade voltou a crescer, mas a humanidade continuou enganada, tentou construir uma grande torre para tornar o seu próprio nome celebrado. Deus foi lá, dividiu as nações, as línguas dos povos, e dentro daqueles povos, parte deles que morava lá próximo à região do Éden, porque o livro de Gênesis diz que o Éden ficava entre os tios, ficava entre os rios, Tigre e Eufrates. A torre que eles quiseram construir era lá por perto, torre chamada de Babel, que significa confusão. Lá por perto, então, moravam também Abrão e Sara. Que, aliás, é muito interessante notar que o nome deles que Deus mudou para Abraão e Sara, porque o nome original deles era Abrão e Sarai. Mas Deus mudou o nome deles. Por quê? Porque Abrão significa pai exaltado. Segundo os especialistas em línguas antigas, esse era um nome que vinculava a adoração aos astros. Quem era o pai exaltado na antiguidade? Era o sol. Portanto, Abrão carregava no seu próprio nome a marca de um idólatra, de um adorador ao sol. Então, Deus mudou o nome dele para Abraão. Que diferença faz um A mais em um nome? Faz muita diferença nesse caso.
Porque Abraão significa pai de nações. E foi isso que Deus disse a ele quando o chamou. Eu vou te abençoar e você abençoará as nações da terra, as famílias da terra. Então seu nome já não será mais pai exaltado, mas pai de nações. E Sarai já é mais difícil, a pesquisa não é muito clara, mas os estudiosos tendem a pensar que também significa a mesma coisa. Sarai tem a ver com o culto dos astros e simplesmente cortar o i faz dela mãe, né? Um nome mãe. Bom, Abrão e Sara viviam na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era o lugar para se viver naquela época. Se você pudesse escolher onde eu vou viver, é claro que eu vou viver na Mesopotâmia. É claro. Por quê? Porque lá na Mesopotâmia eles descobriram um negócio muito legal. As palavras da gente podem ficar guardadas e registradas para a gente se lembrar delas depois. Como? A gente pega um barro, uma argila, faz assim um tijolinho, e antes da argila secar, a gente trabalha com a unha da gente e com um pincel, pincel pontiagudo, um galinho. E a gente marca assim e põe um pontinho. Aí a gente marca de outro jeito a unha naquela argila e fica um outro pontinho. Aí significa outra coisa. Essa é o primeiro registro de escrita da humanidade. Começou lá. Começou lá. Que é a chamada linguagem cuneiforme, porque é em forma de cunha. Por causa da unha. Você usava a unha para marcar a argila. E aquele galinho você ia fazendo os pontinhos. Porque naquela época lá onde Abrão vivia, a medicina era a melhor do mundo. Nessas plaquinhas que foram descobertas pelos arqueólogos, há vários registros de atividade médica nessas plaquinhas. Receitas médicas. Olha, pega a planta tal, mistura com sal tal, põe um pouquinho disso e um pouquinho daquilo e você vai usar isso aí para o problema tal. Então nessas plaquinhas, várias receitas médicas, de remédios, para fazer remédios, para cuidar dos enfermos. Um dos códigos de legislação mais antigos que a humanidade tem, chama Hammurabi, Código de Hammurabi. A língua usada para gravar esse código de Hammurabi é essa língua. São esses sinais. Só que no código de Hammurabi foi numa pedra de basalto, uma pedra escura. Mas está lá. Bom, então, se você vivesse na época de Abrão, onde você ia querer viver? Na Babilônia, filho. Por que eu vou viver em outro lugar? Lá que está tudo. Os filósofos estão lá, os médicos estão lá, os comerciantes que se dão bem estão por lá. Está vendo essa torre aí, que eu coloquei de exemplo? Olha a engenharia deles. Eles constroem coisas legais. Então, de fato, as cidades da Babilônia eram cidades extraordinárias para aquele tempo, para aquele mundo. Era lá um lugar de se viver. Aí nesse mapa, vocês estão vendo que tem uma lua crescente. Ela está deitada, mas, enfim, a ideia é que os historiadores antigos
chamam o mundo, aquele mundo de 2000 anos antes de Cristo, eles retratam o mundo nesse chamado crescente fértil. Aonde está essa mancha verde? Era aonde o mundo se movimentava ali. Aquela parte ali do mundo, certo? Obviamente havia gente longe, havia gente na Índia, havia gente na China, havia gente aqui nas Américas, havia gente lá na Europa. Mas essa gente que vivia nesses outros lugares não deixaram nada de fato de valor. Viviam para si, entre si. Mas não é assim, nada que eles tenham legado à humanidade de valor. O que realmente a humanidade, quando olha para trás, para resgatar valores, o lugar em que o mundo estava produzindo algo que merecia ser guardado era esse crescente fértil. Era esse lugar aí. A segunda grande potência era o Egito. Se a primeira era a Babilônia, a segunda grande potência do mundo, há 4.000 anos, era o Egito. Portanto, havia esses dois lugares, Babilônia e Egito. O mundo, segundo a Bíblia, começou entre os rios Eufrates e Tigres, que ficam na Babilônia. O livro de Gênesis termina aonde? No Egito. O livro de Gênesis termina mostrando como os filhos de Abraão, e no caso o neto de Abraão, Jacó, que também se chamava Israel, eles estavam acolhidos para sobreviverem no Egito. Sabe, quando você lê a Bíblia e lê a história da humanidade, fora da leitura bíblica, simplesmente lê a história da humanidade há 4.000 anos, e você vai ver harmonia, sintonia. Porque há 4.000 anos, Babilônia e Egito eram as grandes civilizações. Eu coloquei também aí abaixo, não vai dar para discernir porque está muito longe aqui para a gente enxergar, mas os egípcios também desenvolveram um alfabeto, uma escrita, só que a escrita dos egípcios, ela tinha muitas imagens, muitas figuras. Com o passar do tempo, o pessoal migrou para uma linguagem mais de traços e menos marcas, né? Mas lá no Egito eles também haviam desenvolvido uma escrita que predominantemente guardava significados por imagens, né? Por símbolos de imagens. E lá no Egito, interessantemente também, eles tinham uma engenharia desenvolvida, as pirâmides. Quando José chegou no Egito, foi vendido como escravo pelos irmãos dele e foi parar lá na casa de Potifar, que era um dos servos do faraó, aquelas pirâmides estavam construídas há 1.000 anos. Bom, se José chegou lá há, vamos dizer, 3.800 anos, as pirâmides já estavam lá há 1.000 anos. Vejam como a coisa é séria. O Egito já era uma potência estabelecida há 1.000 anos, porque essas pirâmides não foram construídas por quem não sabe. Essas pirâmides foram construídas por engenheiros e arquitetos da mais alta competência. Até hoje o pessoal pergunta como é que eles conseguiram construir isso. É óbvio que tem explicações e tal.
Então o livro de Gênesis começa na Mesopotâmia e termina no Egito. E o que fica entre esses dois lugares no chamado crescente fértil? Fica muita coisa, mas o que nos interessa, fica Canaã. Fica Canaã. Canaã é o ponto de contato entre essas duas grandes potências. Se você sai da Babilônia para ir ao Egito ou vice-versa, obrigatoriamente, naquela época, você tem de passar por Canaã. Não há como ser diferente. Por isso, quem está em Canaã sabe do que está acontecendo na Babilônia, sabe do que está acontecendo no Egito. Quem está em Canaã está no meio do caminho, ou seja, tem essa grande vantagem de ser uma ponte entre esses dois polos. Então, o que Deus faz com Abrão e Sara? Vocês agora vão deixar de viver em Ur, que era uma das principais cidades da Caldeia ou da Mesopotâmia, e vocês vão para a terra que eu mostrarei. Então eles vão viver na terra de Canaã. E vivem naquela terra eles, seus filhos e seus netos, como peregrinos e estrangeiros. Muito bem. Vamos adiante. O Pentateuco. O Pentateuco, portanto, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O termo penta é 5, então são os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros escritos da Bíblia. E neles nós aprendemos que Deus opera em alianças. Deus estabelece alianças. Deus, quando criou o mundo, estabeleceu a aliança da criação com o homem. Deus colocou o homem no jardim e disse para o homem cuidar e sujeitar o jardim. É uma aliança. Depois Deus renovou a aliança com Noé. Quando Deus decidiu pelo dilúvio, Deus estabeleceu que Noé seria o sobrevivente, Noé e sua família, e através deles os animais sobreviveriam. E Deus estabeleceu então uma aliança com Noé para cuidar da terra, para repovoar a terra. E depois Deus chamou Abraão e estabeleceu com Abraão também a palavra, uma aliança. Aliás, essa palavra aliança é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Porque a aliança é a maneira de Deus operar. Aliança significa que Deus estabelece valores. E Deus, junto com o estabelecimento dos valores dele, concede bênçãos. E Deus diz ao homem, reconheça e usufrua. A parte do homem é isso, reconhecer em obediência e usufruir as bênçãos. Em todas as alianças que você encontrar na Bíblia, você vai encontrar esses traços. Bom, vamos adiante. O Pentateuco, então, começa com o livro de Gênesis, e no livro de Gênesis nós vimos Deus, o Senhor, o Criador e o providente sustentador de todos. Várias vezes, quando você lê no livro de Gênesis, você vai ver essas expressões. Esta é a história. São essas as gerações. Porque o livro de Gênesis, então, guarda a história, o registro da história. E por isso é que você encontra no livro de Gênesis tantas genealogias, né? Quando chega na genealogia, a gente fala, não, isso aqui não tem interesse. Você parte por próximo. Você não lê a genealogia. Mas
É a genealogia que guarda a lógica da história. Então, da próxima vez, leia, porque vai fazer bem. Bom, então, em Gênesis, nós encontramos a criação do mundo, os primeiros capítulos, mas também encontramos a criação de Israel, com a chamada de Abraão. Depois nós vamos para o livro de Êxodo. E o que é que encontramos em Êxodo? A revelação do ser de Deus, quando ele diz, eu sou, a Moisés e a todos. Mas também a revelação do caráter de Deus, quem Deus é. E a revelação do caráter de Deus está na lei que Deus entrega. O livro de Levítico, adoração pela expiação. Deus estabelece, para que o homem compreenda, que para Deus ser adorado é preciso que sangue seja derramado. Porque o pecado do homem é tão grave que só o sangue é símbolo suficiente para nos levar a entender isso. Então Deus estabelece os sacrifícios com sangue. E através daqueles sacrifícios com sangue, nós vamos aprender que um dia um sangue será vertido. E Deus, de uma vez por todas, estará satisfeito com aquele sangue. Não precisará mais nenhum sangue ser vertido. Porque então os sacrifícios de sangue estão nos apontando para o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Portanto, o livro de Levítico é o livro de adoração pela expiação. Quando trazer oferta ao Senhor. Essa é uma palavra que se repete sempre no livro de Levítico. Depois vem o livro de Números. E o livro de Números é o registro da peregrinação daqueles 40 anos sob os cuidados de Deus. O povo titubeou quando Deus deu a ordem para eles entrarem e possuírem a terra prometida. O povo pensou, nós não vamos conseguir. Os espias foram lá, 12 deles, 10 voltaram vendo o copo meio vazio. Não tem jeito, porque o pessoal lá está bem armado, o pessoal lá é grande, o pessoal lá não vai deixar, o pessoal lá, enfim, não foi uma boa ideia essa da gente vir aqui e dominar lá. Apenas 2 deles voltaram dizendo, nós vamos e nós vamos conseguir, porque Deus sabe das coisas. Então, por 40 anos, Deus fez com que Israel caminhasse pelo deserto do Sinai. Então, o livro de Números é o livro que fala sobre essa peregrinação, peregrinando sob os cuidados de Deus. E o último livro, Deuteronômio, que é aquele instante em que os 40 anos estão por terminar. Então, Deus determina que Moisés relembre ao povo quem Deus é e qual é o caráter de Deus. E prepare o povo para entrar na terra da promessa. Então, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são livros fundamentais para nós entendermos tudo que virá depois. Porque quando você ler todos os outros livros do Antigo Testamento, eles vão se referir a esses 5 livros. Direta ou indiretamente, eles vão voltar nesses livros. Um dos livros mais citados no Novo Testamento é o livro de Deuteronômio. O próprio Jesus citou várias e várias vezes textos do livro de Deuteronômio. Bom, ok. Depois nós encontramos um conjunto chamado livros históricos. Os livros históricos vão de Josué a Esther. E o que registram esses livros? Conquistas, como nós sabemos, com Josué. Ganhos, vitórias. Mas esses livros também registram as perdas, os prejuízos que Israel teve. Teve por desobedecer a ordem de Deus.
por não entender a aliança, por desprezar a aliança, por desprezar as bênçãos de Deus. O livro de Juízes é um livro fantástico para nós compreendermos isso. Quando Israel voltava-se para Deus, o Deus da aliança, e orava e clamava, Deus levantava um libertador, chamado então de juiz. E esse homem, ou essa mulher, que Deus também levantou mulheres libertadoras, seriam instrumentos de Deus para recompor Israel, recongregar Israel. Com o passar do tempo, Deus concedeu que Israel também tivesse reis humanos. Saul começou bem, mas terminou pessimamente. E depois, Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel para reinar sobre Israel. E esse texto de 2 Samuel 7 é um texto fundamental para entendermos a razão de ser de Davi. Vamos ver lá? Eu fui muito ambicioso aqui nas minhas anotações. E o tempo passou. Mas depois vocês vão receber essas anotações, né? E aí vocês podem rever tudo isso. 2 Samuel 7. Esse é aquele texto que Davi resolve construir uma casa. Davi já tinha conquistado Jerusalém e sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o teu povo, para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele.
como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Esse é um texto fundamental da história de Davi e da história de Israel. Davi quis construir uma casa para Deus, uma casa de cedro, um prédio. Construir uma casa para Deus seria construir um lugar onde colocar a arca da aliança que vivia no tabernáculo. Mas Deus disse a Davi: Davi, você não vai me construir casa, eu é que vou construir uma casa para você. A sua descendência será bendita. E o seu descendente reinará para sempre. Quem é esse descendente? Jesus Cristo. Por isso o Novo Testamento começa dizendo que Jesus é filho de Davi. Davi teve muitos filhos e quem assumiu o trono foi Salomão. Mas Salomão reinou um tempo e terminou em desgraça. Portanto, a promessa de Deus não poderia ter sido com respeito a Salomão. Nem aos descendentes de Salomão, porque também só problema. Deus estabeleceu a casa de Davi. Por isso, quando Jesus nasce e Maria vai louvar a Deus, Maria diz: Deus se lembrou da promessa de estabelecer para sempre a casa de Davi. Aqui está o descendente, Jesus. Então, os livros históricos nos conduzem a isso, a Davi. Davi é o personagem principal deles. Depois nós temos os livros de sabedoria e poesia, os livros de Jó a Cantares. E a grande pergunta é feita no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem é que vai habitar na presença de Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este habitará no monte do Senhor. Mas que homem é esse? Você, eu, não. Nossos pais, não. Abraão, não. Sara, muito menos. Quem é esse que subirá ao monte do Senhor e habitará no seu santo lugar? É Jesus. Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem é capaz? Quem é o único que se enquadra nesse retrato? Então, os livros de sabedoria da Bíblia, novamente, falam sobre o Messias, sobre o Cristo. E por fim, nós encontramos os profetas. E os profetas, de Isaías a Malaquias, falam sobre o ontem, falam sobre o hoje, falam sobre a promessa do nosso Redentor. Quando você lê os livros dos profetas, você vai ver os profetas se referindo muito à história de Israel e especialmente ao Êxodo, ao livro da Lei e ao livro de Deuteronômio, ao Pentateuco em geral. Os profetas sempre tiveram no Pentateuco o ponto de partida da mensagem deles. E nós, em Isaías, encontramos novamente a promessa do Messias: o seu nome será o meu servo. Por fim, depois de ter sido batizado, Jesus foi para o deserto, onde ele foi tentado. E daí, quando ele voltou a Galileia, nós lemos daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse tema reino dos céus ou reino de Deus era um tema explosivo em Israel. Explosivo, porque quanta coisa já tinha acontecido.
E nos dias de Jesus Cristo, os romanos estavam governando aquele lugar. Israel estava dentro de uma província romana chamada província da Síria. Israel era parte da província da Síria. E os israelitas já tinham se rebelado antes contra os gregos e tinham conseguido expulsar os gregos que dominaram ali antes dos romanos. E nos dias de Jesus havia muita escaramuça e muita revolta contra os romanos. Quando Jesus era uma criança, um menino de 6 anos de idade, os romanos destruíram uma cidade na Galileia que ficava perto de Nazaré, chamada Séforis. Porque houve uma revolta contra os romanos. Os romanos simplesmente dizimaram a cidade, destruíram a cidade. O Novo Testamento nem se refere a essa cidade. Nós sabemos disso por causa da história secular. Portanto, os judeus pensavam que quando se falava de reino, era preciso uma revolta e uma rebelião. Nós vamos instaurar o reino de Deus, nos revoltando contra eles, promovendo uma rebelião aqui, expulsando esses que nos dominam. Era isso que passava na cabeça das pessoas quando eles falavam sobre o reino de Deus. Fora os outros, o nosso reino é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então, quando Jesus, depois do batismo, começou a pregar, Jesus começou a pregar dizendo justamente: o reino de Deus chegou. E muitos começaram a se animar com Jesus, falar: esse homem está promovendo e preparando uma rebelião contra os romanos. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a ver que, existem outros valores no reino dos céus que não são os da revolta e da rebelião. Porque Jesus falou: olha, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O que é isso? Que coisa estranha. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O que é isso? Se alguém vier e obrigar você a andar 1 milha, que era uma das coisas que os soldados romanos faziam, né? Te obrigavam a andar com eles aonde eles quisessem. Anda 2. Então, Jesus trouxe ao mundo a verdadeira imagem do que é o reino de Deus. Não rebelião e revolta, mas amor e compaixão. E essa, humanamente falando, foi a razão pela qual ele foi preso, maltratado e morto. Cumpriu-se então a promessa que Deus fez a Adão e a Eva. Cumpriu-se. E cumpriu-se tudo o que os profetas falaram. Tudo. Então, essa é a razão pela qual, durante esse próximo semestre, aqui nesse lugar, aos domingos, nós estudaremos a vida de Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, porque temos aqui essa oportunidade maravilhosa de olhar a Tua Palavra, de verificar nela o que o Senhor nos diz. Ó Deus, dá-nos ouvidos para ouvi-la, dá-nos um coração desejoso, como uma boa terra deseja uma boa semente, para que essa semente germine e frutifique. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Paulo Lane vai
mandar para vocês os slides, que eu vou mandar para ele. Ainda não fiz isso, mas vou fazer. E domingo que vem já temos a segunda aula desse curso, que, se não me engano, é o Geraldo, né? É. Período interbíblico, né? Intertestamentário, isso mesmo. Bom domingo para vocês.